Criança que mente, o nariz cresce, hein? Olha, se você falar que nunca ouviu essa frase agora, adulto ou quando você era criança, olha que seu nariz vai começar a crescer, hein? Eu não sei se eu tô muito na condição de fazer piada de nariz crescer, né? De falar que o nariz vai crescer. Deixa pra lá. Mas por que as crianças mentem? Bom, eu sou o professor Mário Dias e no vídeo de hoje nós vamos entender por que as crianças inventam uma situação que não tem nada a ver com a verdade. E eu vou dar 5 dicas de como a gente pode lidar da melhor forma possível com essa situação. Bora? Quem não lembra da história do Pinóquio? Pinóquio é uma das maiores histórias que a gente conta, né? Que tem desenho, tem livro, tem um monte de coisa, só pra gente poder mostrar pra criança o que pode acontecer, todas as coisas de ruim que podem acontecer com uma criança que conta mentira. Aí os adultos, eles começam a contar um monte de histórias, né? Tudo de ruim pode acontecer, e aí a criança vai virar um burrinho, vai ser engolida pela baleia, o nariz vai crescer. Mas se você parar para pensar muito bem, é como se a gente estivesse contando uma mentira para a criança não mentir. Percebe como é que isso não faz muito sentido? Mas aí o que acontece? A criança, ela cresce, ela vai crescendo e ela começa a perceber que as coisas que falaram para ela sobre mentira não são verdades. Ela descobre que aquilo tudo, na verdade, era uma grande mentira. De que o nariz não cresce, ela não vai ser engolida por uma baleia. E um monte de outras coisas que contaram pra ela quando ela era pequena, na verdade, eram mentiras para que ela não mentisse. Era tudo mentira! Era. Ah, não, pera. Ah, era tudo mentira. Aí essa criança, ela começa a crescer, ela começa a perceber que existem algumas pequenas mentiras na rotina do adulto. Quando o telefone toca, ele fala pra ninguém dizer que ele tá em casa. Quando ele fala pra alguém, nossa, isso daqui é muito bonito mesmo, amei isso daqui que você fez. E aí quando chega em casa ele fala tudo o contrário, fala, Nossa, que horrível, né? Como é que ele acha aquilo bonito? E aí a criança começa a perceber que em algumas situações uma mentirinha não faz mal. Afinal de contas, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, eles também contam essas mentirinhas durante a rotina. Não tem problema, então. Dependendo da situação, uma mentirinha cai bem. Mas o que faz uma criança mentir? Bom, as crianças, assim como os adultos, elas mentem por vários motivos. Para não decepcionar alguém que ela gosta muito, para fugir de uma bronca, para ganhar alguma coisa que eles queriam muito, ou até mesmo para evitar um castigo. E no caso das crianças bem pequenininhas, essa mentira ela pode ser até mesmo uma confusão entre a realidade e o mundo da imaginação que a criança está vivendo, né? De repente alguma coisa que ela não soube interpretar muito bem, ela não compreendeu direitinho o que estava acontecendo, algo que está um pouco além da compreensão da criança cognitiva, então ela vai misturar a realidade com esse mundo imaginário dela e isso vai se fundir um pouco e quando ela for contar essa história de novo, ela pode contar de um jeito diferente, vamos dizer assim. Agora, falando do porquê que as crianças mentem, imagina a seguinte situação. Você chega em casa e quando você olha o enfeite da sala, tá quebrado no chão. E aí você já chega assim, super irritado, porque aquele enfeite que você gostava tanto tá espatifado. E aí você já grita logo assim, quem quebrou o enfeite? E imagina o pavor dessa criança que já tinha passado a tarde inteira pensando, ai meu Deus, a minha mãe vai chegar, meu pai vai chegar e eu vou ter que contar que eu quebrei, como é que eu vou contar que eu quebrei? Ele vai ficar zangado, ele vai ficar triste, vai querer me colocar de castigo. Então, olha só como a gente já chega criando uma situação assim completamente cheia de pressão para cima da criança com a pergunta, quem quebrou o enfeite? E aí na tentativa de fugir dessa bronca, a criança ela vai inventar qualquer desculpa de que já estava assim quando ela chegou, de que a cortina ventou e derrubou, de que passou um cachorro caramelo e derrubou o enfeite da sala e foi ele que quebrou. Então, o medo ativa essa fuga da criança. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é não criar armadilhas
para contradizer a criança. Então o que a gente pode fazer nessa situação? Se você perceber que a criança está mentindo ou que é alguma situação muito nítida, como por exemplo a questão do enfeite da sala que está ali quebrado, fale abertamente com a criança sobre o assunto. Ao invés da gente fazer uma pergunta pressionando a criança, colocando uma pressão, um medo grande para que ela fuja, a gente pode perguntar o seguinte: ao invés da gente falar quem quebrou esse enfeite, a gente pode simplesmente falar o seguinte: olha, eu tô vendo que o enfeite aqui tá quebrado, o que aconteceu? Tá tudo bem? Como é que isso aconteceu? Olha a grande diferença. Dessa forma, nós estamos criando uma possibilidade para uma explicação. A criança vai poder contar a história do que aconteceu, ao invés de gerar medo. Porque na outra situação, quando a gente pergunta quem foi que quebrou, nós aí estamos criando uma oportunidade para uma grande mentira, né? A criança vai falar qualquer outra coisa porque ela não vai querer assumir a culpa de que foi ela que quebrou, olhando para como a gente está falando com tanta raiva porque o enfeite que a gente gostava tanto agora está quebrado. Muita gente acredita que contar um monte de histórias assustadoras sobre o que acontece com as crianças que mentem e quais são as punições que essas crianças sofrem são o melhor jeito de fazer essas crianças pararem de mentir. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Fizeram uma pesquisa na McGill University, no Canadá, com 372 crianças de 4 a 8 anos. E aí os pesquisadores eles fizeram o seguinte: eles colocavam essas crianças dentro de uma sala e falava o seguinte: olha, eu vou precisar sair, mas você não pode olhar o que está atrás de você, tá bom? Você promete que você não vai olhar o que está atrás de você? E a criança, claro, falava: ah, prometo. E aí assim que a pessoa saía, adivinha? A criança virava para trás e olhava. De 372 crianças, 251 desobedeceram o pedido. Ou seja, 2/3 das crianças desobedeceram o que foi pedido para elas quando o instrutor saiu da sala. Entre essas 251 crianças, 167 delas mentiram quando o instrutor voltou e perguntou para eles: você não olhou para trás não, né? Essas crianças falaram: não, eu não olhei. Então, aí eles começaram a perceber que quando as crianças estavam numa situação de pressão social, eles perceberam que essas crianças, para fugir da pressão social, elas inventavam mentiras. Elas diziam que não tinham olhado, que ficaram olhando para frente. Ou seja, a pesquisa chegou à conclusão de que essa pressão social pode ter um efeito reverso do objetivo, que é saber a verdade. Ah, tá bom, professor, beleza. Então, o que eu faço quando a criança começa a mentir? Bom, falei que eu tinha 5 dicas, né? Então vamos lá. Primeira dica: mantenha a calma. Quando a gente chega nervoso, a gente se exalta e a gente muda o nosso tom de voz falando: quem quebrou o enfeite? A gente já coloca uma pressão muito grande e faz com que a criança gere esse mecanismo de fuga e comece a inventar um monte de historinha para fugir da culpa que ela provavelmente vai levar uma bronca. Segundo ponto, como eu disse antes, não crie armadilhas para contradizer a criança. Ou seja, se você sabe muito bem que a criança não fez o dever de casa, você não precisa ficar perguntando para ela: você fez o dever de casa? Vamos lá ver se você fez o dever de casa mesmo? Porque a gente já sabe qual é a resposta. Então a gente criar essas armadilhas, essas situações onde a gente só quer mostrar que a criança estava errado, a gente vai gerar esse medo nela e provavelmente ela também vai inventar uma mentira para poder fugir de uma bronquinha, não é? Terceiro ponto: quando você descobrir a verdade, não dê punições. Por quê? Porque quando a gente acaba punindo a criança logo em seguida, ela vai pensar o seguinte: poxa, na próxima eu tenho que mentir um pouco melhor. E ela começa a pensar de que uma mentirinha ou outra vai valer muito a pena para ela se livrar do próximo castigo. Então, poxa, eu falei a verdade, depois que meu pai descobriu a verdade, depois que minha mãe descobriu a verdade, eu tive o maior castigo, eu tomei maior bronca, eu fiquei sem celular, eu fiquei sem filme, eu fiquei sem desenho, eu fiquei sem isso. Então, na próxima eu tenho que mentir muito bem. E aí a gente caminha para a quarta dica, que é criar a oportunidade da criança corrigir o erro. Ao invés da gente simplesmente deixar de castigo, dar uma bronca na criança, a gente criar a oportunidade da criança corrigir o erro que ela fez. Vamos supor, se ela quebrou o enfeite da sala, o que a gente pode fazer? Não pode consertar, né? Falar assim: agora você vai trabalhar para poder colocar outro enfeite naquele lugar. Não, mas o que pode ser feito naquela situação? Vamos conversar com a criança: olha, quebrou, tá quebrado. Agora o que a gente pode fazer é tomar cuidado na próxima vez para não derrubar, né?
Mas o que a gente pode fazer? Vamos limpar isso daqui? Como é que você vai limpar isso daí? Como é que a gente pode cuidar dessa situação? Quando a gente ajuda a criança a corrigir um erro, nós estamos contribuindo muito mais para esse amadurecimento emocional da criança do que falando, tá vendo? Por isso que você não pode mentir! Porque, na verdade, nessa situação, a gente só está colocando mais pressão social em cima dela. E a quinta dica é esteja preparado. Porque tem horas que a gente vai ouvir umas verdades que a gente não queria ouvir. Então, às vezes, vai ser uma opinião bem diferente da nossa, uma coisa que a gente não estava preparado para ouvir naquele momento. Então, se a gente quer que a criança realmente fale toda a verdade para a gente tem que estar preparado para ouvir algumas coisas que, de repente, a gente não vai gostar. Mentiras na infância são super normais. A criança ela tem medo, ela não quer te frustrar, ela quer fugir de uma bronca, ela quer fugir de um castigo. Então, isso acontece normalmente. A gente pode ir lidando com as situações, com essas 5 dicas que eu dei, para a gente conversando com a criança, o quanto é errado mentir e o quanto isso afeta a confiança das pessoas, principalmente de vocês, pais, com a criança. Então, ser verdadeiro com a criança o tempo todo na rotina é a melhor chave. Mas a gente tem que ficar ligado em um ponto. Se a gente começar a perceber que as mentiras elas estão constantes, todos os dias, e sem a menor necessidade, aí é uma questão da gente realmente ficar com um olho mais aberto, conversar de repente com um pedagogo, um psicólogo, procurar um especialista para saber o que está acontecendo com essa criança que está gerando tantas histórias que não são verdade sem a menor necessidade. Porque provavelmente outros tipos de comportamento como intolerância à frustração, baixa sociabilidade, dificuldade de aceitação estão associadas a essas mentiras constantes na infância. Então, quando isso começar a acontecer com uma frequência muito maior, a gente tem que ficar ligado. E aí, gostou das dicas? Então não se esquece de compartilhar. Manda lá naquele grupo de WhatsApp de professores, de pais, que eu sei que você tem. Compartilha com todo mundo que você conhece. Você vai estar ajudando a gente a poder alcançar cada vez mais famílias. Então, ficou a dica para você. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.